Deus. Queridos, eu ia trazer uma palavra, e Deus é tão, como diz, onisciente, onipresente, onipotente, e eu estava assim, meditando numa palavra, na quarta-feira, o nosso irmão Edson ministrou, e era muito parecido àquilo que eu ia trazer, mas Deus já tinha mudado, já tinha falado para mim, não é mais essa, e eu, a hora que eu ouvi, entendi, falei, Senhor, Tu és soberano, Tu és maravilhoso. E Deus começou a trabalhar no meu coração, querido, através dessa palavra. Eu gostaria que vocês abrissem, deixa aberto. Obrigada, querida. Amém, obrigada mesmo, que Deus abençoe. Olha, no Salmo 73, deixa abertinho aí, tá? Antes, o tema dessa palavra nesta manhã, Deus está no controle. Você tem dúvida de que de repente saiu do controle de Deus alguma coisa, querido? É interessante que a palavra fala que nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus saiba. Quer dizer, é algo assim tremendo, né? Ele está no controle. Querido, antes, você já abriu, antes de eu começar a ministração, que já comecei, né? Eu quero orar. Ô Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, a palavra ela não é minha, ela é do Senhor. Deus, a igreja também não é minha, ela é do Senhor. Deus, neste momento, eu apresento, Senhor, a minha vida e faço a oração de João Batista, que eu diminua e Tu cresças. Quem tem que ser conhecido, exaltado, glorificado és o Senhor. Tu és o dono, Senhor, de todas as coisas. Tu criaste todas as coisas. Quem somos nós, Senhor? Deus, mas eu creio que a Tua palavra ela não volta vazia, mas ela vai de encontro àquilo que Te apraz. Muitas vezes, Senhor, nós até, Senhor, questionamos, Senhor, será que é essa palavra mesmo? Mas, Senhor, por amor a uma vida, o Senhor muda todas as coisas. Tudo está no Teu controle. Pai, eu quero Te louvar e Te agradecer. Apresento esta palavra, apresento a Tua igreja, aqueles que estão, Senhor, nos ouvindo pela live. Senhor, nada acontece por acaso. Não existe o acaso, Senhor, com o Senhor. Como foi dito, Tu és, Senhor, o Deus poderoso, soberano, o Deus, Senhor, criador, o Deus, Senhor, que tem o controle de tudo, Pai. E em nome de Jesus nós Te louvamos nessa manhã e Te agradecemos. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa gratidão pela palavra e por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Querido, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Os antigos achavam que era difícil, mas nós estamos vivendo uma época muito difícil. Acabamos de ver aí guerra. Você viu aquele tanque de guerra passando por cima do carro? Ali tinha pessoas dentro do carro. Quer dizer, a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, sabe, o amor de muitos esfriaria. Aí você vê que tudo, guerra e tudo mais, é pela ganância do homem. Sabe, amor, não tem amor para o próximo. Nós estamos vivendo hoje coisas, filha, que às vezes você até duvida. Sabe, duvida, fala, mas será que isso é possível? Essa semana mesmo, se comentou em todo a mídia aí, até a mulher que foi dar coisa para o mendigo, acabou saindo com o mendigo, você fala, como pode? Uma pessoa dessa tá fora de si, e eu acredito que a pessoa está fora de si. Quem está dominando ali é o inimigo, queridos. Então nós vamos ver, olha algo assim que Deus tratou no meu coração, deixa aí aberto, eu quero ler o Salmo, só ouve, tá? Se eles quiserem colocar, mas eu escrevi aqui. Ele diz assim, o Salmo 139, 23, 24, ele começa falando assim, o salmista, né? Aqui nesse verso, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Aí ele mesmo, né? Ele está falando com Deus, mas ele mesmo está dando tipo a resposta, ó. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Endireita os caminhos tortuosos. Querido, ele está aqui
Ele mesmo está aqui falando para Deus da soberania de Deus. Que ele fala assim, Senhor, o Senhor tem o poder. Só que ele se rasga diante do Senhor. Ele dá essa, como dizer assim, essa autoridade ao Senhor para sondar o coração dele. Eu achei interessante que ontem, quem estava ministrando aqui, que foi uma bênção, ela falou muito sobre o coração. Ainda ela citou assim, como se abre o coração para que Deus possa limpar, trabalhar e entrar. E eu falava, Senhor, o nosso coração, Deus fala muito sobre o coração. Ele diz assim, filho meu, dê-me o teu coração. O que significa isso? O coração são os sentimentos. Então ele está dizendo, filho, eu quero cuidar da tua alma, do teu sentimento. Porque quando você reconhece quem é Deus, o Espírito Santo vai tratar com o teu espírito. Então é tratado a nossa alma, os nossos sentimentos e o nosso espírito é recriado. Amém? Está dando para vocês entenderem? Então ele dá essa liberdade. Deus, eu sempre falo que ele é cavaleiro. Ele não entra invadindo. Ele espera você o convidar. E aqui então o que ele fez foi isso, salmista. Senhor, sonda. Isso significa, sabe o quê? Autoavaliação. Nós não temos que fazer isso só no dia de Santa Ceia. Nos avaliarmos, Senhor, como eu tenho andado na tua presença. Você já se fez essa pergunta? Senhor, será que eu tenho lhe agradado? Você já se fez essa pergunta, querido? Senhor, será que o que eu tenho feito tem te agradado? Porque nós precisamos de agradar a Deus. Se você estiver agradando a Deus, pode ter certeza que você vai agradar o homem. Homens de Deus, pessoas de Deus, porque do ímpio você nunca vai agradar. Amém? E olha que interessante também. Não permita que as adversidades da vida deforme a tua visão, principalmente que se refere a Deus. Hoje, os valores têm sido distorcidos de uma tal maneira. O que era errado se tornou certo, o que era certo se tornou errado. Aconteceu comigo essa semana que eu achei muito interessante. Estava eu e minha irmã, não a Celina, a outra a Carolina. Nós estávamos esperando até a Celina ter ido na farmácia. E de repente o rapaz foi tirar o carro ali no Mercado Dia. E ele não viu que tinha um cone. E aí ele passou, e passou quase por cima do cone, né? E aí minha irmã, a Carolina, falou, nossa, que susto, eu achei que era um animal, eu achei que era um cachorro. E nisso, estava passando uma mulher, que na quinta-feira é dia de feira lá na rua, e a mulher estava passando, e ela falou, se fosse, eu também pensei que era um animal, se fosse eu pegava esse carrinho, que ela estava com o carrinho de feira, e jogava em cima dele. Aí, né, olhando assim, a mulher até conversando com a gente, nós nem a conhecíamos. Aí nisso ela disse assim, essa semana, 3 moleque estavam jogando pedra num cachorro. E eu peguei uma pedrinha e joguei na perna do menino. E o menino falou, doeu. Aí ela pegou e falou, mas é para doer, porque também dói no cachorro. Aí ela disse assim, o menino disse para ela, você sabe onde eu moro? Ah, na favela. Aí ela disse assim, e você sabe quem eu sou? Eu sou mulher do traficante. Aí disse que o menino ficou assim, sem graça e foi embora. Gente, a hora que ela me disse isso, eles tiveram medo. Na hora que ela me disse isso, eu pensei, interessante. Antigamente, ela iria dizer assim, eu sou esposa de um policial. As pessoas, opa, hoje... Aí eu falei, Senhor, como os valores hoje, quer dizer, tem orgulho até de falar, quer dizer, ela não era, viu gente, que ela falou, eu não sou não, viu, mas eu disse isso para assustá-los. Quer dizer, gente, olha, vocês estão percebendo os valores como estão? As coisas estão sendo tudo deturpadas, e eu falava, Jesus, e aquilo me chamou muito a atenção. Falei, Senhor, e Deus trabalhando, né? Vai trabalhando, que em tudo que a gente vê, quando a gente é a semana da gente ministrar a palavra, tudo você vai trazendo, opa, Deus, o Senhor quer falar aqui, Senhor, olha ali, você vai, né, retendo. E o Salmo 121, queridos, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro.
Ele mesmo responde: o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que há nela. Olha que coisa interessante. Aqui ele está dizendo, ele não está dizendo que o socorro dele vem do monte, que ele está olhando para o monte. Mas é aquele que está acima de todas as coisas. Aquele que, porque ele mesmo diz, aquele que criou o céu e a terra. E por acaso as pessoas se criam céu e terra todos os dias? Eles sempre vê alguém criando o céu, a terra? Então é isso que ele está dizendo. E uma coisa que o Senhor me fez lembrar, queridos, eu até nunca tinha prestado atenção nisso, mas Deus falou, presta atenção nesse detalhe aqui. O povo hebreu, né, que tinha saído do Egito, ele ficou, era para ser 40 dias de jornada para chegarem na terra prometida. Mas pela desobediência, eles levaram 40 anos. Os únicos que puderam entrar na terra prometida, a gente sabe que é Caleb, Josué e Caleb. Queridos, uma coisa que Deus falou para mim, presta atenção nesse detalhe. Sabe como o povo nesses 40 anos andaram? Olhando para o céu. Ah, mas como assim? Sabe por quê? No deserto havia a nuvem, amém? De dia era a nuvem. A nuvem se punha em cima onde ficava o tabernáculo. E aí, o que acontecia? E à noite era tocha, fogo. O que acontecia? Quando eles ficavam direto olhando para a nuvem, para cima, porque a nuvem se movia. Quando ela se movia, abaixava, eles já tinham que pegar todas as coisas deles e partir, era a hora de partir. E eu falei, Senhor, então eles ficaram 40 anos observando, olhando para o céu. E era impossível eles olharem para o céu, para aquela nuvem, e não lembrar de que tinha Deus. Amém? E outra coisa, e de onde caía também muito alimento que foram para eles? O maná, caía da onde? Do céu. Deus mandava as cordenizas, vinha da onde? De cima. Então, aqui, Deus começou a trabalhar no meu coração no sentido de que nós precisamos de tirar os nossos olhos. É lógico que nós temos que saber dos acontecimentos, mas é tirar os nossos olhos, que às vezes, muitas vezes, nós focamos tudo que está acontecendo. Nos alegramos essa semana quando escutamos, livre da máscara. Nem todos estão querendo se sentir livre dela. Mas para mim foi uma bênção, glória a Deus. Só que aí você começa a ouvir, não, logo nós já vamos usar de novo. Ó, lá na China, na Itália, voltaram a usar. Não sei na onde, já te colocando medo. Porque hoje as pessoas vivem debaixo de um medo, pânico. Pô, vai voltar. Você fica esperto. Quer dizer, as vacinas não resolveu. Nós vamos tomar 3, 4, 5, 6. Quantas vacinas? Queridos, olhe para o alto. Olhe para o Senhor. Ele diz que ele põe temor. Ele para com a guerra. Quem dá a última palavra é o Senhor. Às vezes nós nos preocupamos tanto, a guerra, porque vai chegar aqui, nós já estamos sentindo, olha, hoje em dia se pôr gasolina num carro não está fácil, quantas coisas, mas filho, olha para o autor e consumador da nossa fé, é Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto nós não entendemos isso, igreja, enquanto nós não entendemos quem é Deus, sabe, Ele está acima de tudo, Ele não perdeu o controle, Ele sabe tudo isso está acontecendo. Se for acontecer a terceira guerra mundial, vai acontecer, entende? Mas o que nós precisamos de fazer como igreja? Orarmos. Ore por o que está acontecendo, ora pelos jovens, ora pelas crianças, ora. Nós temos o poder, a igreja tem um poder, uma dinamite na mão, que é o poder da oração. Amém? Queridos, e agora, que nem eu falava, eu nunca tinha pensado nisso, de quanto eles ficaram 40 anos olhando para cima. Vocês já tinham pensado nisso? Às vezes a gente parar para pensar, 40 anos ali a nuvem, opa, a nuvem se mexeu, vamos lá. Eles se moviam.
É interessante, quando a nuvem se mexia, que era a hora deles partir, havia um movimento. Eles continuavam a marchar. Amém? E olha que coisa interessante. Isaías também, no seu chamado, começa, ele, lá no capítulo 6, fala que Isaías, ele diz assim, diz, no ano em que o rei Uzias morreu, ele viu a Deus. No seu trono, ele diz que ele viu a Deus. Então, os olhos dele, você entende que estava fixado em quem? No rei terreno. Precisou do rei terreno morrer para ele poder ver aonde o Senhor estava, no seu sublime trono. Olha que coisa interessante isso. Outra pessoa, Saulo, antes de ser Paulo, o Saulo, o que aconteceu com ele? Ele levanta após uma queda e ele levanta de que forma? Cego. Ele permaneceu 3 dias cego. E a Bíblia diz que depois da oração, o que aconteceu? Os seus olhos viram. Houve uma queda de como se fosse, saíram dos seus olhos escama, e ele pôde ver. Então nós entendemos que muitas vezes nós deixamos de ver o agir de Deus porque estamos cegos. Olhando para outras situações que não deveríamos. Amém? Aqui, que nem eu falei, ele tornou a ver e levantou-se e foi batizado e já começou a pregar o evangelho. Olha, quem foi Paulo? Então, nós entendemos, querido, olha, enquanto ele estava cego, ele não estava enxergando quem era Deus, quem era Jesus, ele estava cego, espiritualmente cego. Mas na hora que oraram por ele, Ananias ora por ele, ele cai aquela venda e ele pediu para ser batizado e começa o seu ministério. Amém? Nome de Jesus. Outra coisa, querido, quais são os autores de Salmos? Davi, Salomão, Moisés, Asaf e os seus filhos. Aí nós vamos falar agora, foi o que Deus tratou no meu coração, esse salmo, o salmo que é 73, que eu mandei você abrir. Amém? Ele começa, nós vamos ler o 1 e o 2 e vamos comentar. Ele começa dizendo assim, Asaf, de fato, ele tá confirmando, de fato, ele fala, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Porque a Bíblia fala lá no Mateus 5, a bem-aventuranças, que aquele que tem o coração limpo, esse verá a Deus. Amém? Que nem eu estou falando, olha como Deus fala de coração. Começamos falando de coração, som do meu coração, Senhor. E aqui então ele fala, né? De fato Deus é bom para aqueles que são limpos de coração. Depois ele diz assim no verso 2, quanto a mim, ele falou de Deus. Ele está falando o que ele reconhece de Deus, que Deus é bom. Aí depois agora ele entra para ele, agora ele vai falar, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos ao ver a prosperidade dos maus, ou seria do ímpio. Querido, quem era Asaf? Asaf, queridos, ele era líder, amém? Ele era um cantor profissional, quem o consagrou como líder, talvez houve a unção, tudo, sobre ele, foi o rei Davi. Eu acredito que o rei Davi não seria o mesmo se não tivesse Asaf na vida dele. Amém? Então Asaf, ele era o quê? Ele era um homem, querido, que adorava, era um adorador. Ele era um levita, pertencia à tribo de Levi. Amém? E ele, querido, ele liderava, olha, os levitas e os sacerdotes. E na época, o que houve, o que ele fez? Em Jerusalém, ele fez um turno que era 24 horas de adoração. Aquele turno, eles iam, se revezando, mas havia 24 horas de adoração. Asaf era um adorador
que quando ele estava ali, ele mudou até a liturgia do culto. Ele mudou, ele fez um culto mais avivado, onde as pessoas tinham mais liberdade diante do Senhor. E ele, quando ele estava ali naquela adoração, a palavra de Deus diz que ele trazia a presença de Deus. Era manifesto a presença de Deus a ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé. A glória do Senhor era tanta que eles se ajoelhavam. Esse era Asaf. Olha aqui, e agora aqui ele está dizendo, por isso que ele fala, Deus é bom, porque ele presenciou, ele esteve ali presente, ele viu a glória do Senhor. Só que ele parou de olhar para o Senhor. Ele parou, por quê? Aí ele começou agora a olhar para o homem. Aí aqui ele mesmo diz, olha, quanto a mim, porém quase, pouco faltou. Ele ficou na beiradinha, queridos, beiradinha de se desviar dos caminhos do Senhor. Olha que coisa, e é interessante porque o que ele começa a falar? Eu acho assim, essa palavra terrível, eu falo assim, ela vem do inferno, a comparação. Infelizmente as pessoas têm essa mania, comparação. Elas nunca comparam com algo, tipo assim, no sentido, nossa, aquela pessoa, nossa, que bênção, eu quero ser igual a ela. Não, elas comparam, sabe, começam a ver os defeitos dela e olhando as qualidades, que é tudo falsidade. Eu falo que a pior coisa que tem é esses, o que inventaram de se postar tanta coisa. Eu nunca vi ninguém postar chorando, que está triste, porque o salário não deu. Eu nunca vi alguém postando, gente, eu fui fazer umas férias, e aí deu tudo errado, não era nada daquilo que eu vi. Não, tudo é maravilhoso. Tudo é perfeito. Tudo é igual o que a gente fala, né? Da família da margarina, ela que faz tudo é lindo, sorriso, né? O sorriso que faz do comercial dos dentes, que é tudo muito lindo, dente maravilhoso, né? Queridos, é isso que o inimigo nos atrai. Para você olhar para outro lado, para outra situação. Olha para lá, olha aquelas pessoas. Eu fiquei imaginando Asaf. Talvez ele era o maestro que regia ali, aquele coral lindo e maravilhoso. E de repente ele está ali adorando e pensando, nossa, meu vizinho hoje trocou o carro. Nossa, que carro, mas ele não tem condições para isso. Não, está lá. Por quê? De vez ele levar a mente dele naquele momento em adoração, e outra, o que eu estou querendo passar para você, qualquer um está sujeito a isso. Qualquer um de nós, porque onde ele se encontrava? No templo. Ele não estava lá, não falou que ele saiu do templo, ele falou que quase o pé dele, ele caiu, quase, mas o quase não aconteceu, glória a Deus por isso. Mas então, querido, a gente começa a ver e prestar atenção, é nisso, é a comparação, e o pior de tudo, ainda a competição, porque aí começa a competir. Muitas mulheres exigem do marido que quer trocar isso, quer trocar aquilo, coitado, às vezes não tem condições, mas fulano fez, eu também quero fazer, ela não é diferente de mim. Gente, é inacreditável, às vezes a gente fala, né, mas isso existe? Existe sim. Tem pessoas, porque a Bíblia fala que a mulher sabe edificar, mas tem as tolas. As tolas olham tudo para isso, é igual exigir corpo. Nossa, olha, a moda é ser magra. Ai, porque tem que ser isso, deixa de comer, faz isso, faz aquilo, aí de repente fica doente. Queridos, eu vejo assim, a palavra do Senhor diz que tudo tem que ter equilíbrio. Na nossa vida, tudo tem que se ter equilíbrio. Amém? Vocês estão conseguindo entender? E o pior é que ele se compara com o ímpio. Aqueles que não conhecem a Deus. Que nem eu disse, às vezes estivéssemos fazendo comparação com pessoas cheias do Espírito Santo, uma pessoa ali temente a Deus, uma pessoa que é de palavra, de honra, você podia falar, puxa, né? Olha, é verdade. Mas não, é com o ímpio. Uma pessoa que não tem aliança com Deus. E é interessante que ele fala assim,
olha aqui no 4, no versículo 4, ele fala assim: para eles não há preocupação, o seu corpo é forte e sadio. Olha o que ele olha, parece que ele não tem preocupação nenhuma, parece que a vida dele é só mar de rosa, tudo de bom acontece para ele. E aí ele começa a se ver o 5, eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros, por isso a soberba os cinge com um colar e a violência envolve como um manto. Olha o que ele está dizendo, eles são orgulhosos, eles se vestem, se sentem, levantam o nariz que eles são bons. Porque, olha, eles não têm canseira, eles não ficam doentes. E aí, muitas vezes, olhamos e falamos assim, aí começamos, né, como eu falei, faz comparação, mas no sentido assim. Mas Deus, eu estou em todos os cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, se eu não ajudo, eu também não atrapalho. Então, Senhor, eu não entendo. Por que comigo todo dia as coisas acontecem, doença para os 4 cantos? Aí, né, até ontem, Deus me perdoe, se você estiver me ouvindo, não leva mal. Mas ontem ela falou assim, eu não aceito tomar remédio para dormir. Daí eu pensei comigo, porque ela não ficou mais velha. Senhor, por causa que ela estava mais velha. Eu cutuquei a Celina e falei assim, ela ainda não está naquela idade que você não dorme, filho. Você não dorme, então é uma ajudadinha assim, você fala, ai, um pedacinho de um comprimidinho, um chazinho, tudo faz parte, filho. Sabe, querido, porque às vezes a gente pensa nisso, mas Senhor, eu faço tudo o que é certo, né? Mas Deus, só quando você sai de uma, começa a outra. Daqui a pouco você nem saiu daquela, já começa a notícia, como o Júlio disse, olha lá a notícia. Gente, mas só que nós não podemos nos comparar com o ímpio. Depois nós vamos ver o porquê. Deixa eu ver aqui o que eu fui colocando, né? Olha lá, que eu da oferta. Muitas vezes nos fazemos de coitadinho, né? E aí você olha para uma pessoa que não tem aliança com Deus, não tem nada com Deus, se diz um ateu, ri da tua crença, ri, zomba de Deus, faz piada com as coisas de Deus. E você olha e fala, meu Deus, a pessoa é um vigarista corrupto, aceita suborno, né, debocha de todas as coisas que é de Deus. E você olha, mas ele tem todas essas qualidades, mas você olha e fala, gente, que carro é aquele? Que casa é aquela que o cara tem? Gente, o olho cresce, como diz o outro, olho gordo. O olho... Gente, nós estamos falando de uma pessoa que era temente a Deus. Era uma pessoa que conhecia. Ele mesmo diz, Deus é bom com aqueles que são limpos de coração. Mas olha, às vezes como a gente olha para o lugar errado e o que acontece conosco. Olha, estamos sujeitos, querido, nós precisamos de prestar atenção no que nós falamos, com quem andamos. A gente fala, querido, aqui, quem é pai aqui? Quantas vezes você precisa de falar com o filho? Quantas vezes nós falamos, filho, esse não é o caminho, olha, você vai quebrar a cara, mas eles se acham que sabem, aqui que tem conhecer, que tem isso, e você fala, não, é por isso. Só que aí você ora. Tem uma certa hora que você fala, Senhor, todos nós precisamos de ter experiência. Sabe por quê? Deus, ele tem filho, ele não tem neto, ele não tem sobrinho, ele tem filho. Entende? E aí, eles vão ter que ter as experiências deles. Aí quando eles quebram a cara, e glória a Deus, quando se arrependem, e falam assim, verdadeiramente aquilo não é para mim. Aí você fala, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque se você, talvez a pessoa não passou por aquela experiência, ela ainda ia continuar querendo, tendo desejo daquilo. Mas quando ela, de repente... tem aquela experiência, ela fala, verdadeiramente aquilo não é para mim. Amém? E isso eu louvo a Deus e glorifico a Deus por isso. Queridos, olha o que fala em Êxodo 20,
Ó, se você quiser pôr, mas eu tenho aqui escrito. Que eu não tiver, eu aviso, tá? Olha o que fala aqui em Êxodo, que são os 10 mandamentos. No 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Como é antigo os 10 mandamentos, mas ainda continua nos nossos dias. Aqui você podia falar: eu estou livre, eu não conheço ninguém que tem boi, que tem jumento, então eu não desejo isso. Mas já estamos chegando próximo. O carro está ficando muito caro, acho que era bom nós ter um jumentinho. Nós aparecer aqui, pastor de jumentinho, na igreja, né? Aqui ele está dizendo: filho, não cobiça. Sabe por quê? Porque quando que ele mesmo disse que ele começou a ter inveja do ímpio. Quando nós cobiçamos, a inveja, ela é terrível. Por quê? Não é que você quer ter o que a pessoa tem. Não é que ele queira, a pessoa queira o teu marido, ou a tua esposa, ou o teu carro. Ela quer ser você. Ela quer ter o que você tem. Não é que ela quer comprar igual. Não, eu vou lá e vou comprar parecido, só muda a cor. Não, ela quer ter o que você tem. A inveja é terrível. E aqui ele mesmo fala que ela amargura o coração. Ele fala aqui, queridos, quer ver? Acho que está aqui no verso... no verso 21, olha o que ele fala: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Olha o que ele fala: eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Ele já estava num posicionamento parecendo um animal. Ele estava bruto, o coração amargurado. Então, uma pessoa assim, como ele falou, bruta, é uma pessoa, filha, que ofende, não tá satisfeita com nada. E o que ele está querendo dizer para Deus? Deus, o Senhor não é o suficiente. Deus, o Senhor não sabe o que faz, porque o Senhor não está vendo tudo o que está acontecendo. Olha lá a pessoa. Como pode a pessoa, né, numa vida tão errada, e tudo de melhor acontece com ela? Ela começa a fazer comparação e tenta fazer competição e ainda coloca isso, que Deus é culpado. Deus é culpado. Onde já se viu Deus não faz nada? Olha lá, né? Às vezes eu penso comigo, bom, era aquela época em que o Senhor fazia na hora. A pessoa era fulminada na hora. Vocês lembram de Ananias e Safira? Mentiram para o Espírito Santo. Pá, caíram ali. Primeiro foi ele, depois veio ela também. Né? Aí parece que aí dá medo no povo. Aí o povo acorda. Amém? Aí, se não, fica ali, cobiçando, desejando as coisas. Filha, a inveja, ela produz, é a pior coisa que tem. Que nem ele falou, o coração fica amargurado. Ele fala que dá até dor, ele tinha dor no corpo. Ele tinha dores no corpo. E olha o que fala aqui, quer ver? Em Provérbios 14:30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo. É um corpo sadio. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Os ossos começam até a doer. Começa a mexer, querido, até com os ossos. Olha o que é inveja. Provérbios 17:22 diz assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Dando de novo. Às vezes nós não entendemos. Eu acho tão importante a gente fazer aquela oração, a primeira que nós lemos, que ele diz: Senhor, sonda o meu coração. Sabe, é a gente ser íntegro, verdadeiro diante do Senhor. Senhor, talvez eu não estou vendo, talvez eu nem percebi, Senhor, mas Senhor, está ali, ó, uma raizinha querendo brotar. Sabe, Senhor, é hora de Senhor limpar. Limpa, tira, vê se há em mim alguma coisa que está saindo fora da tua vontade. Essa é a oração que ele faz. Sabe, nós não somos diferentes de Asaf, não, queridos. Somos ser humano. E uma coisa que me chama a atenção, na época de Moisés, de Noé, Deus disse, o povo se encontrava na época,
uma situação tão pecaminosa, sabe? O homem era tão ruim que tinha desejo de fazer o mal e praticava o mal, que Deus diz que ele se arrependeu de ter feito o homem. Hoje, às vezes, eu fico olhando, se houve tantas coisas terríveis. Gente, olha como o mundo está. Eu não vi, mas a Celina estava contando que 2 criancinhas de 7, de não sei qual outra idade, 9, matou uma criancinha de 5 anos, bateram e depois jogaram no rio. Como pode ter um espírito desse já, tão criança? Porque está faltando os pais estarem orando, ensinando o caminho, o temor do Senhor, queridos. Sabe, nós estamos vivendo dias difíceis. Dias hoje, que às vezes, que nem eu falava, Senhor, o avanço da tecnologia tem sido, assim, espantoso de você ver. Mas ao mesmo tempo, quantas pessoas com o coração amargurado, coração entristecido. Quantas pessoas, porque tudo isso leva, querido, quando você permite que o teu coração fique dessa forma, você começa a falta de perdão, a depressão, sabe, a ingratidão, você não consegue ser agradecido por nada que Deus faz na tua vida. Então você começa a vir um espírito maligno na tua vida, sem você perceber, porque ele vem devagar, ele não tem pressa, ele vai minando, ele vai tirando, você entendeu? Porque, querido, às vezes a gente fala, tem pessoas que elas não estão nem aí, para elas se enriquecerem, para elas terem vantagem, elas não estão nem aí o que elas vão fazer para prejudicar o outro. Sabe, é espírito do rei Acabe e de Jezabel. Ele olhou para a vinha de Nabote e ele desejou. Não estava à venda. Tem coisas que você tem que você nem pensa em vender, mas as pessoas já estão querendo adquirir. Assim foi com Nabote. Opa, eu quero, eu posso e eu faço. É com mentira, é com suborno, mas eu faço. Você pensa que hoje não se existe gente assim? Você está enganado. Tem pessoas que elas acham que o dinheiro é tudo. Eu me lembrava daquela passagem que o fazendeiro plantou, colheu muito, e aí o que ele fez? Derrubou o celeiro, fez um maior e disse, agora você fica à vontade. Agora sombra e água fresca, porque olha só. E Deus diz louco, ele chama ele de louco. Hoje está cheio de loucos, gente. Vocês não têm noção de quantos loucos tem no mundo. Para eles adquirirem as coisas, eles passam por cima. Mentem, fazem coisas absurdas, que às vezes a gente nem acredita. Tem coisa que eu acho que até o diabo fala assim, não tem nada com isso. Não fui eu, é o homem aí. É ele, que imaginação que ele tem, hein? Até o diabo não acredita no que o homem é capaz de fazer. Gente, é coisa triste hoje, nós vivemos, Deus falava isso no meu coração, e eu falava, Deus, misericórdia, sabe? E você ainda tem dúvida de que a vinda de Jesus está aí? O que falta ainda a gente ver nessa terra aqui? O que falta? Hein? Oh, Jesus, Deus, isso tudo começa a decadência do homem, querido. O homem vai se decaindo. E ele nem percebe, é bem o que Asaf falou. Eu estava bem na beiradinha. Eu já estava a ponto de cair. Querido, e por que ele não caiu? Ai, como eu acho lindo. Sabe, dentro desse salmo tem tantas coisas, tantos conselhos, tanto ensinamento para a gente, que vocês não têm noção. E eu olhava e eu falava, Senhor, ele tão ali já preste quase a cair, né? E uma outra coisa aqui, deixa eu ver onde que eu achei aqui, porque eu fiquei lendo, e eu falava, Deus, gente, tem uma hora que ele fala assim, que ele já nem conversava mais com os irmãos, de medo, porque ele ia acabar afetando. Hoje a pastora falava, sobre, às vezes, a murmuração, a fofoca entre os irmãos. Você vê que ele tinha tanto temor de Deus, que ele evitou falar com os irmãos, porque senão ele ia contaminar. A mente dele já estava contaminada do que ele estava olhando, sabe? Então, e é interessante que
O que acontece? Como ele pôde sair dessa? Oh, coisa linda. Eu louvo a Deus por você estar na casa do Senhor. Porque Deus fala, Deus trata. Queridos, olha, aqui no verso 17, vamos dando glória a Deus. Você que está me ouvindo, talvez se hoje eu não pôde estar aqui na casa do Senhor, mas você está aí me ouvindo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o dia que for. O segredo. O grande segredo é esse aqui. O 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus. E aí eu descobri o fim daquelas pessoas. Querido, só é aberto os nossos olhos quando nós entramos na presença do Senhor. Quando você deixa verdadeiramente Deus agir na tua vida. Quando você se entrega por inteiro. Sabe, quando você, sabe, não é hipócrita, mas você chega assim para Deus e fala: Deus, eu estou nervosa, eu não estou conseguindo perdoar. Senhor, eu estou vendo isso. Fale com Deus. Deus sabe e conhece os teus pensamentos. Mas se abre com Ele. Deus, eu estou trabalhando. Todo dia eu estou ali trabalhando, ralando, Senhor. Por quê, Senhor? Eu quero a bênção do Senhor. Deus, eu quero a tua bênção. Querido, se Deus fecha uma porta, pode ter certeza que Ele vai te dar estratégia para outra porta maior ainda. Porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Nós louvamos aqui os que confiam no Senhor, querido. Nós confiamos em Deus. Por que eu acho que Deus pode fazer na vida dos outros e de repente não tem poder de fazer na minha? Ontem a palavra que falou muito sobre isso. Sabe, Deus, Ele não mudou, Ele te ama. Ele quer te levar você para frente, para a vitória, para as conquistas. Você entendeu? Não fica de olho se você vai usar máscara ou não vai, se a guerra vai chegar aqui ou não vai, se as coisas estão aumentando. Filha, Deus suprirá. Deus suprirá. Uma das coisas que eu acho lindo que aqui ele fala assim, olha o que ele fala no 18. Tu certamente os pões em lugar escorregadio e o fazes cair na destruição. Eles são como areia movediça. Eles estão ali, não sabem por quanto tempo eles vão estar. Eles conquistaram, se enriqueceram, mas eles têm medo do amanhã. Eles têm medo do futuro deles. Olha que interessante, um homem rico, 40 fazendas, tinha vários aviões, tinha, quando se tem aí, não era dono do banco, mas ele tinha ações em banco. O cara era muito rico, muito rico. Aí de repente ele ficou doente. Os filhos fizeram na sua casa a melhor UTI. Médicos, enfermeiros, 24 horas para aquele homem. Ele tinha tudo. Mas chegou um determinado momento na vida dele, ele já estava morrendo. Na sala, o governador do estado estava na casa dele. Estava todo mundo ali preparado. E ele, de repente, antes de morrer, olhou para os filhos, olhou para tudo e falou: de que me valeu tudo esse dinheiro que eu tenho, se eu não posso comprar a saúde ou permanecer ainda vivo? Quer ver? Ele reconheceu que tudo aquilo poderia ter. Ele tinha ali a UTI melhor, ele tinha médico 24 horas, mas tudo aquilo não era capaz de trazer a saúde dele ou mais alguns dias ou anos de vida. Filha, a nossa dependência é totalmente de Deus. Totalmente. Aqui o salmista fala assim, deixa eu ver, o 20. Como acontece com os sonhos, quando alguém acorda, assim o Senhor ao despertar desprezarás a imagem deles. Eles vão viver só por um tempo, queridos.
Não se preocupa, é um tempo. Aí depois ele diz aqui, ó. Ai, como eu acho lindo esse. O 25. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Queridos, a nossa dependência é total do Senhor. Ele está dizendo aqui, Senhor, eu estou reconhecendo. O Senhor tirou aquela cegueira. Eu estou reconhecendo que eu não tenho outro além de ti. O céu é o Senhor. Sabe por que nós estamos aqui? É um tempo. O nosso período, querido, é muito pouco tempo que nós temos comparado à eternidade. É muito pouco tempo a nossa idade, 80, 90 anos hoje, não se passa mais que isso. São poucos que você escuta falar que está com 95, 100 anos. São poucos. Então é um período muito pequeno se comparado à eternidade. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você que está fora dos caminhos do Senhor. Você que está me ouvindo. Querido, só existe 2 caminhos. Não há terceiro. Só 2. Céu ou inferno. E isso é eternidade. Então, você tem que escolher. E ele diz, eu não tenho outro no céu além de ti. E nem na terra, Senhor, se não for a ti. Aí ele começou a reconhecer. Aí depois ele diz assim, olha por que ele não caiu. Tu me guias, aqui é o 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebe na glória. Olha que coisa linda, aqui nós temos a palavra do Senhor, a palavra dele é o conselho, é como nós demos, ele nos guia, ele dirige. O homem pode fazer plano, mas quem o estabelece os passos do homem é Deus. Nós podemos fazer plano, não é errado. Podemos querer ser abençoado, ter uma vida, filha, financeira boa. Não é pecado, não é errado. Mas tudo isso, nós dependemos do Senhor. Amém? É dele. E aqui então ele fala, ó. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Você entendeu agora? Por que ele não caiu? O Senhor... Ele estava ali, ó, na pontinha, mas o Senhor o pegou pela mão. O Senhor não permitiu. Quantos Deus tem feito isso? A pessoa já está ali, ó, mas Deus está ali, segurando. Ele segura. Ele segura pela mão direita. Aqui o salmista, ele fala, aqui a gente descobre o porquê que ele quase não caiu. O Senhor o segurou. Oh, glória a Deus, Senhor. Aí depois ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, aí ele reconhece. Oh Deus, olha o que ele fala. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que coisa linda. Queridos, eu gostaria, ó, que você aprecie comigo agora. Esse aqui eu gostaria que vocês colocassem, por favor. Ainda tem um tempinho, peraí. Isaías 41, de 10 a 13. Coloca, fazendo um favor, que esse aqui eu não escrevia. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assopres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra. Ele fala, com a minha destra fiel. Então Deus tem te sustentado. Você não tem caído, você não tem tropeçado, porque Deus tem te sustentado. Coloca agora também o Salmo 89, 13. E depois Hebreus 1, 3. Olha o que ele fala. O teu braço é armado de poder. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Então ele está dizendo que Deus tem uma mão forte. Não tem, querido, força demais que ele não possa segurar através das mãos dele. Amém? Glória a Deus. Agora põe Hebreus 1, 3. Olha o que está falando aqui. Olha o que ele diz. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando
falhando? Glória a Deus. Amém? Ele não pode fazer isso, querido. Oh, Deus é lindo demais, querido. Aqui no Salmo 27:13, esse eu tenho. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós vamos ver a bondade do nosso Deus. Tá, obrigada, filho. Nós vamos ver a bondade do nosso Deus aqui ainda na terra. Na terra dos viventes, nós vamos ver aqui o agir de Deus. Sabe, querido, não tem aquele que só faz o bem e só recebe o mal. Não existe. Deus não é injusto. Amém? É dentro daquilo que a palavra fala. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Amém? Essa é a palavra dele. E depois, por favor, coloca para mim Romanos 8:18. Eu já estou terminando, tá, queridos? Aqui é interessante que eu te coloquei, depois nós vamos ler. Mas ele diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Porque para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Querido, nós estamos passando um tempo aqui na terra. Não dá para comparar aquilo que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Então vale a pena a gente continuar nesse caminho. Vale a pena fazermos tudo o que temos feito e agradando o nosso Deus. Agora, só para terminar. É que nem eu disse, né? Avanço tecnológico tem sido assim extremamente, mas quantos vazios existencial, né? O homem sem Deus, ele tenta saciar seu vazio com bebidas, droga, prostituição e outros prazeres da carne, que inclusive foi até dito aqui na escola bíblica, né? Gálatas, que é o prazer da carne, o que a carne quer, o que ela pretende fazer, né? É o prazer dela. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Não se cale. Diga quem é esse Deus. Diga para todos. Evangelize. Fala para eles quem é Deus. Do que Deus tem poder. Fala para eles que se eles não mudarem de vida, o final deles vai ser muito triste. E a eternidade, querido. Então, você tem poder. Você tem aí. Os seus lábios têm a palavra que Deus nos deu de vida eterna. Você pode mudar uma vida, uma família e uma nação. Nós podemos. Então, querido, é o que eu gostaria de deixar, sabe, no coração de vocês. E para vocês não se esquecerem que Deus está no controle. Tem mais, mas Deus é isso que Deus tratou comigo. E eu gostaria que você, neste momento, abrisse teu coração. Pede para o Senhor. Deus, o Senhor sonda e conhece os meus pensamentos, o meu coração e qual são a intenção deles, né? Ele pode, Ele tem poder disso. E aqui está, queridos, o que nós temos conosco, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence, é Ele quem trata, sabe, é Ele que nos conduz, Ele que encaminha, Ele que dá direção, Ele que aconselha, é o Espírito Santo. Jesus diz que Ele não nos deixaria órfãos, mas Ele enviaria o Consolador. E nós precisamos desse Consolador nesses dias, querido. Oh Deus Pai, Deus, neste momento nós nos apresentamos diante da majestade que Tu és, diante do Teu poder, da grandeza. O homem não dá para se comparar. No momento, Senhor, em que Asaf entrou, Senhor, na Tua presença, ele pôde ver a fragilidade dele. Ele pôde ver quem eu sou. Quem eu sou feito de carne, osso, e depois vou virar cinza, pó. Quem eu sou perante esse Deus tão grande, tão poderoso. E acima de tudo, que me ama. O Senhor nos ama.
E é por isso que Ele envia a palavra, o cuidado dEle. Senhor, nós não estamos aqui, Senhor, para questionar ninguém. Não sabemos da vida de ninguém. Mas, Senhor, o Senhor conhece. O Senhor não quer que nenhum se perca. A Tua palavra mesmo diz que o Senhor está com os braços estendidos, Senhor, para socorrer o necessitado. Como o próprio salmista diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Nós temos um Deus que cuida de nós, Senhor. Por que temeremos o amanhã? O amanhã te pertence. Eu não sei se o Senhor pode vir agora, resgatar a tua igreja, buscá-la. Mas, Senhor, que eu esteja pronto. Deus, que o meu coração seja ser um coração limpo, puro diante do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, o desejo da tua igreja, Senhor. Deus, obrigado, 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 obrigado. Aleluia. Glória a Deus, Senhor, que o Senhor procura, a Tua palavra diz, verdadeiros adoradores, que o Senhor encontre aqui, nesta manhã, Senhor, esses adoradores, e que não fique só conosco, mas que permaneça, Senhor, na nossa geração. Oh Deus, uma geração abençoada, uma geração que adora, uma geração, Senhor, Deus, onde o Teu nome possa ser glorificado e exaltado. Esse é o desejo do nosso coração. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Pastora Rita, os pastores eu gostaria de chamar. Oh grande Deus, Deus, Ele é lindo, filho. Lindo, 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 lindo. Deus é maravilhoso. A cada dia, sabe, não sai da presença do Senhor, não. Busque mais, eu acabei derrubando. Busque mais a presença do Senhor. Leia mais a palavra do Senhor, sabe? Sabe por que eu chamei a pastora Rita? Porque ela vai fazer uma viagem missionária, né, pastora? Missionária, ó. Missões, Deus quer usar, é tempo novo agora, né? Nós estamos falando coisas novas na nossa vida e Deus está usando ela. São experiências, né? Inclusive eu ia falar isso, querido, nós não queremos, sabe, a igreja viver de experiência dos outros. Tem a tua experiência, que é tão bom quando nós temos a nossa experiência, né, pastora? E ela vai ter a dela. Glória a Deus. Então vamos orar pela pastora? Pastor Sérgio, ora pela pastora. Não. Senhor Deus e Pai, o Senhor tem selecionado os teus servos para um propósito do seu coração. Aqui se encontra, Senhor, a tua filha, a nossa querida pastora Rita, Senhor, que se coloca e se humilha na tua presença, para que através, Senhor, da unção do óleo, da oração da fé, ela venha a ser revestida, ela venha a ser abençoada, ela venha a ser usada pelo Senhor como um foco de poder do Senhor para alcançar vidas, para trazer almas, para buscar, Senhor, aqueles que estão perdidos à distância, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão esquecidos do mundo, Pai, mas que encontrados e achados por Deus, apenas o Senhor estará usando alguém para chegar até elas. Aqui está a tua serva, meu Deus, aqui está a tua filha, pastora, Pai, que ó Deus, nesta manhã está sendo consagrada para a honra e para a glória do teu nome, para fazer a tua obra muito mais além daquilo que ela tem feito. Meu Pai, abençoa a tua filha, faças isto no nome santo de Jesus Cristo. Assim nós selamos em oração esta consagração para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Bom dia, paz seja convosco. Amém. Eu só quero falar algo rapidinho, né, por causa do horário. Deus está fazendo algo novo e não é só comigo.
Ele está fazendo algo novo conosco, com a Ramá. Enquanto eu estava ali intercedendo, quando o Júnior estava ministrando, era interessante que Deus foi... eu peguei o celular, algumas coisas eu anotei, porque depois eu acabo esquecendo. Nós precisamos estar prontos para esse momento. É um novo tempo que Deus vai fazer conosco. E eu quero te pedir, por favor, não esqueça de orar por mim. Amém? Eu pedi para o pastor, né, tinha conversado com ele. Falei, pastor, eu quero que vocês orem por mim, porque vocês são a minha igreja. Eu faço parte desse rebanho, né? Jesus me salvou, me alcançou e me deu de presente para vocês e para o reino dele. Então, tudo que eu tenho recebido tem vindo primeiro daqui. Eu tenho estado fazendo outras coisas com outras pessoas e também tenho sido abençoada. Mas essa é a minha casa. Né? Vocês são meus irmãos. Então, não esqueçam de orar por mim, pela minha família. Amém? Porque a gente tem aquela ilusão, né, que é tudo tão perfeito, tão lindo, você sair da sua casa, deixar sua família e pregar em outro lugar. Não é, é lindo porque é para Jesus, mas não é fácil. Quando a gente foi para Alagoas, eu sentia isso no meu coração, assim, que tinha momentos que deu uma saudade da nossa casa, eu falei, ai Senhor, preserva o meu coração em paz, porque nós já estamos voltando. Então não esquece de orar por mim, amém? Era isso, amém? Glória a Deus. Nós vamos encerrar com uma apresentação do grupo de dança, tá bom, queridos? Aí nós vamos encerrar o culto. Esteja orando pela pastora, ela vai estar ministrando numa igreja lá no sul, a pastora Helenice que está lá, que indicou, e ela vai estar ministrando ali para dentro daquilo que eles necessitam. Então, que ela seja usada por Deus, esteja orando pela pastora. Amém? Eu gostaria de pedir antes das meninas entrarem, que caiu água aqui, acho que quando foi, aí, opa, nada como agilidade, senão elas escorregam aqui, né? Pra cá. Ó, aí, ó, corredorzinho aí, para não ter perigo de escorregarem. Nós vamos já nos despedindo dos irmãos que estão assistindo em casa, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz aí, em nome de Jesus.